A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez, juntos para mais uma lição da EBD, que é a lição de número 6, onde o tema é Usando a Fé Diante dos Confrontos. E antes de iniciarmos, quero fazer uma oração. Você que está na sua casa, curva sua cabeça e oremos. Deus, no nome de Jesus, Pai, estamos mais uma vez reunidos para aprender mais a Tua Palavra. Porque a Tua Palavra ela é vida. E quanto mais nós se alimentamos dela, mais nós vivificamos o nosso espírito e abrimos a nossa mente para um novo caminho e um novo futuro. Então, no nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua Palavra entre em nossos pensamentos e os nossos corações e possa fazer morada dentro de nós. Que nós não viemos apenas ouvir e ler, e sim praticar a Tua Palavra, Deus, em nome de Jesus. O texto áureo diz assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, que está em 1 Reis 18, 38. Verdade aplicada. Nos momentos mais difíceis, aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor. O texto de referência é 1 Reis 18. Depois, se tiver um tempo, você pode acompanhar juntamente conosco. Lição de número 1, Stephanie. Pai do Senhor a todos. Vou ler a introdução. Diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-las de forma bíblica e inteligente. Nesta lição, veremos que o profeta Elias encontrou força em Deus para triunfar sobre os problemas da vida. O tópico 1 diz assim: Elias e suas provações. Elias profetizou em um período muito árduo da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Lutando o bom combate, Elias enfrentou perseguições do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, que levaram os israelitas a se apartarem do Deus vivo e adorar Baal. O tópico 1.1 diz o método da chamada divina. Eu vou ler aqui só um pedacinho, que diz assim: O reino do norte era governado pelo rei Acabe e a rainha Jezabel, que induziram o povo de Israel a um contexto turbulento de idolatria e paganismo. Elias, então, foi chamado por Deus para ser seu porta-voz, recebendo a responsabilidade de lembrar aos israelitas que era um povo seleto e que pertencia ao Senhor. O começo da revista vai falar sobre aquele período de Israel, qual o rei Acabe e Jezabel governavam aquele tempo, e era um tempo muito de idolatria. E Deus levanta Elias para acabar com aquilo, para acabar com a idolatria e colocar que só havia um Deus diante de todas as coisas, que só havia um Deus diante daquelas idolatrias e que só havia um Deus que poderia restaurá-lo, Israel. E o interessante ainda sobre isso aqui é que o povo de Israel era um povo só, ainda governado ainda pelo rei Salomão. Mas quando chega a morte do rei Salomão, o povo é dividido entre reino norte e reino sul, onde no reino norte, quem acaba governando é Acabe e Jezabel, onde começa todos esses conflitos, onde entra a idolatria, e tudo isso vem desagradando a Deus, onde faz Deus olhar para isso, para tudo isso e dizer: eu preciso levantar um profeta para essa geração. E a responsabilidade do profeta Elias era justamente lembrar os israelitas que eles eram um povo do Senhor, eram um povo escolhido. Lê 1.2. Vou ler agora 1.2. Quando a chamada de Deus prevalece. A cada dia a idolatria crescia e a situação piorava no reino do norte. A seca castigava Samaria e Jezabel mandava matar os profetas. O caos havia sido estabelecido, como um profeta poderia exercer seu papel diante de Deus e dos homens se a morte lhe rodeava a todo o momento. É interessante isso aqui, porque Elias, ele é um profeta chamado não quando as coisas estão boas, não quando tudo está dando bem, não quando está tendo bonança, quando está tendo chuva, quando a terra está produzindo, não. Elias é chamado em meio ao caos por Deus para mudar aquela situação. Ou seja, eu já entendo aqui que
a chamada de Deus, elas sempre vêm acompanhadas com, como diz o louvor Samuel Mariano, acompanhadas de dor, lutas e sofrimentos. 1.3. Os métodos peculiares de Deus. Após profetizar que nem orvalho nem chuva viria sobre Israel, segundo as suas palavras, para fugir dos ataques do rei Acabe, Elias é forçado a uma imigração solitária. Ele estabelece junto ao ribeiro de Querite e, milagrosamente, foi alimentado por corvos. Se não fosse o cuidado do Senhor em avisar, Elias certamente teria se assustado ao assistir os corvos chegando para lhe alimentar. Podemos dizer que o Senhor é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Como já foi falado, estava tendo um tempo muito difícil, a qual Elias orou para que cessasse a chuva. E Deus não desamparou o profeta. Deus mandou os corvos alimentarem Elias. E aqui nós podemos ver o cuidado de Deus. Ainda que tudo estava desgastado, ainda que tudo não havia a proteção divina, o Senhor protegeu Elias, o Senhor protegeu ele, o Senhor cuidou dele, o Senhor alimentou ele para que ele pudesse ser fortalecido, para que ele pudesse ser restituído e poder profetizar ao povo que poderia haver vida. Porque havia um tempo de seca, porque não estava chovendo, Elias tinha orado para que cessasse a chuva, e mesmo assim Deus o alimentou, mesmo assim Deus não deixou faltar nada para ele. Então nós podemos ver, nos tempos difíceis, quem é profeta realmente é alimentado pelo Senhor. E o interessante é que o que Elias profetizou não é uma profecia simples aos nossos olhos. É ele chegar diante do rei e dizer, não vai chover, ponto. Não vai chover. E o rei vendo isso, ele sabendo que poderia morrer, agora foge. Foge junto ao ribeiro de Querite. E chegando até lá, ele sendo perseguido, passando por um momento difícil, e mesmo assim, Deus diz para ele, Elias, fica tranquilo, que de você cuido eu. E eu achei bem interessante essa frase que diz assim, podemos dizer que o Senhor é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Ou seja, em tempos difíceis. Olhando a história de Elias e falando, se torna muito fácil. Mas você viver um tempo difícil e acreditar que o Senhor está no controle, se torna meio difícil. Mas não só acredite, mas como creia. Que nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, eu tenho a certeza que Deus está no controle. Ávila, 2. Deus contava com Elias. Elias foi um homem que obedeceu a Deus em diversas situações. Para exemplificar, podemos ver as seguintes ordens sendo obedecidas. Deus o manda para o ribeiro de Querite, para Sarepta, para Samaria, para o monte Horebe, para Betel, para Jericó e para o Jordão. 2.1. Deus, um profeta e uma pobre viúva. Porque o Senhor escolheu uma pobre viúva estrangeira para auxiliar o profeta Elias. Não seria mais viável que alguém de seu povo lhe acudisse? A razão da escolha de Deus é bem simples. Israel estava mergulhado em um nível assustador de idolatria. E a presença de Elias não era bem-vinda nessa nação. Se as palavras dos profetas eram rejeitadas, os israelitas não atenderiam à ordenança de Deus para socorrer o profeta Elias. Veremos mais adiante que Deus demonstrou que estava cuidando tanto de Elias quanto da pobre viúva. Um foi bênção para o outro. Eu queria comentar esse tópico que me chamou muita atenção. Como nós já falamos aqui, Deus socorreu o profeta, só que em um tempo Elias estava precisando de uma provisão. E aqui vemos um milagre, porque Deus usou uma viúva, a qual não tinha praticamente nada em casa, só tinha o que ela alimentaria ela e o filho dela. E o profeta chega e ela alimenta o profeta. E eu acredito que não só com alimentos, mas espiritualmente, porque Elias chega e fala, nossa, uma viúva me alimentando, me dando provisão. E é isso que nós vemos. Quando nós paramos para abençoar alguém, nós somos abençoados também. Porque a viúva não tinha nada em casa. E Elias chega pedindo provisão, porque os profetas que andavam com ele não poderiam ajudar, porque estavam idolatrados também.
sendo perseguidos, e Elias chega diante da viúva, e a viúva abençoa ele, e ele, ao mesmo tempo, também abençoa a viúva. Então, nós podemos ver, enquanto há tempos difíceis, nós podemos abençoar alguém e sermos abençoados também. Porque uma viúva não poderia ajudar, mas ela viu que Elias era um homem de Deus, um profeta, e conseguiu abençoá-lo. Então, é nesse tempo que Deus quer nos usar para abençoar alguém, e nós sermos abençoados. Então, não deixe de abençoar ninguém. Não deixe, porque o Senhor tem o dobro para nós. Porque Elias foi fortificado através daquela viúva. Interessante que também que o chamado de Deus tem recursos para nossas vidas. Elias estava passando por um momento, estava com fome. E essa viúva também estava passando por necessidade. Então, nenhum dos dois imaginaria que um seria bênção para o outro. Ou seja, no caminhar de Deus, tenha certeza, você será bênção para alguma pessoa. Deus levanta pessoas para abençoar, mas também te levanta você para abençoar pessoas. E o 2.2 diz assim: na crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias. Foi o que nós disse. Deus envia o socorro no tempo certo, nem antes e nem depois. Pulando mais um pouco, diz assim: Elias chegou à casa de uma mulher que estava se preparando para a morte. Olha a situação que essa mulher estava vivendo. Elias poderia pensar: nossa, eu estou vivendo a pior crise que existe. Mas, do outro lado, tinha uma mulher se preparando para a morte, onde estava só ela e seu filho, só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite para eles fazer um bolo, comer e morrer. Mas Deus envia recursos na hora certa. Não é no nosso tempo, não é no seu tempo, mas é no tempo de Deus. Ou seja, não é antes nem depois, mas sim na hora certa. Sim, interessante é que a viúva, em nenhum momento, ela questionou. Então, ela confiou no profeta de Deus. Às vezes não entendemos os planos de Deus, mas mesmo sem entender, devemos confiar, porque Ele sempre está no controle de tudo. E o principal é que, se formos fiéis ao Senhor, a bênção do Senhor chegará até nós. Se em tempos bons, de prosperidade, o Senhor está conosco, não será em tempos difíceis que Ele irá nos abandonar, porque Ele sempre permanece fiel. Tópico 2.3 diz assim: na crise, Elias foi bênção para a viúva. Eu vou ler bem o finalzinho. É preciso ressaltar que a bênção chegou à sua casa por ser uma mulher abençoadora. Neste tempo de incertezas que atravessamos, quero lhe dar uma boa notícia. Se antes da crise nós éramos fiel, depois da crise nós seremos muito mais fiéis. Por que a revista diz isso? Porque se na crise nós continuamos sendo fiel, e Deus preparou tudo, Deus preparou provisão, Deus preparou o alimento, Deus cuidou da tua casa, cuidou da tua família, não chegou morte. Nós temos o fôlego de vida todos os dias, então nós temos que agradecer ao Senhor por todos esses benefícios, por todos esses, porque o Senhor estava cuidando e agora Ele está cuidando, pode ter certeza. Nada vai chegar à tua casa porque o Senhor está cuidando. Então, aquela viúva entendeu isso. Ela estava se preparando para algo, o profeta chegou, abençoou, ela abençoou, e todos eles foram prósperos. Então, meu conselho é: não tenha medo, irmãos. Esse tempo que estamos vivendo, não tenha medo. Você serve um Deus que não dorme, que não cochila, mas que está o tempo todo te observando. E nós vemos muitas pessoas indo aos supermercados, enfrentando filas de banco, ônibus lotados, mas quando se fala em ir à casa do Senhor, em buscar recursos na casa do Senhor, entra o medo. A fé parece que diminui. Fala: eu vou me prevenir, não posso ir para a casa do Senhor. Irmãos, não tenha medo, porque o Deus que te cuidou do começo da crise até agora é o Deus que te irá cuidar até o final. E é importante nós sermos gratos por isso. Porque muita gente está em casa, Deus cuidou, mas não veio ainda agradecer ao Senhor. Não veio ainda cultuar a Ele. Nós voltamos, acho que tem uns 2 meses já, né? E a gente ainda está se perguntando: cadê o povo? Porque nós temos que ser fiéis em todos os tempos. Nós temos que ser fiéis em todos os tempos. Então, se o Senhor te guardou lá, venha agradecer a Ele. Stephanie, mas eu ainda não consigo. Mas agradeça ao Senhor. Agradeça. Nós estamos vindo aqui no culto, está sendo bênção, porque nós temos recebido algo do Senhor novo. Está difícil ainda lá fora? Tá, mas nós estamos recebendo aqui para sermos fortificados para o dia de amanhã. Porque o profeta foi abençoado, recebeu força e continuou.
Elias se apresenta e lança um desafio. Mesmo atravessando uma grande escassez de água e alimentos, havia chegado o grande momento de Elias mostrar quem de fato era o verdadeiro Deus de Israel. Desprovido da crença da idolatria, Elias perturbou muitos por dizer que somente Deus é o Senhor, confrontando o povo e os profetas pagãos. O profeta Elias sabia para o que fora chamado e não retrocedeu. Convocou o povo de Israel para o Monte Carmelo, juntamente com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Ali 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. E isso é uma batalha que nós enfrentamos todos os dias, que nós não observamos, mas se trazer essa palavra para os nossos dias, essa é uma batalha que nós enfrentamos todos os dias, porque nós somos profetas diante do Senhor. E quem são os profetas de Baal? É o nosso dia a dia que nós enfrentamos todos os dias, é a nossa casa, onde você tem que olhar e profetizar: o Senhor é o Deus da minha casa. É onde você olha para a sua família, vê uma bagunça e diz: o Senhor é o Deus da minha família. É onde você vê seu emprego, tudo dando errado, você diz: o Senhor é o Deus do meu emprego. Então, você ser profeta não é só em momentos bons, mas sim nos momentos difíceis. Você se levantar e profetizar que o Senhor é o Deus da sua vida. Agora vamos pensar aqui. Elias estava diante de muitos profetas. Eu imagino agora Elias lançando o desafio e todos olhando para ele, dizendo: e agora? Só tem ele, como que vai ser? E Elias, com a autoridade de Deus, sendo profeta, ele ora para que Deus responda com fogo, enquanto os outros lá estão se cortando, estão clamando pelo Deus que não ouve, que não vê. Elias está dizendo: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manifesta hoje que tu és o Senhor. E de repente caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. Ali o povo viu que Elias era um verdadeiro profeta. Então Elias não hesitou em olhar para o lado, em olhar para a direita ou à esquerda. Ele falou: não, agora eu vou clamar ao Deus vivo que eu sirvo. Então Elias não ficou com vergonha diante do que estava acontecendo. Ele simplesmente orou e caiu fogo do céu. Então você quer dizer que em meio à crise nós temos que ter ousadia? Ousadia. É isso mesmo, isso aí foi forte. Ousadia diante da crise. Porque temos ousadia, o Senhor responde com fogo. A gente olha que não, mas que algo incrível. Que algo incrível. Responder com fogo, o Senhor responde com fogo. Nos dias de hoje, o Senhor pode responder com fogo também. É ter ousadia. Ele poderia olhar aquela situação, ver que o número de pessoas contrárias era maior que ele, poderia apenas se assentar e aceitar aquela situação. Mas quando nós estamos em Deus, mesmo em meio à crise, quando nós confiamos em Deus, foi o que ela disse, que a nossa ousadia faz que o nosso coração pegue fogo e a nossa fé aumente, a qual nós clamamos a Deus com a certeza que tudo será mudado. Então, em 2 coisas bem interessantes, é que o próprio significado do nome Elias já era uma afronta a Acabe, porque o significado era Deus é Jeová. Então, já era uma afronta a Acabe por conta disso. E uma coisa interessante também, uma segunda coisa interessante, é que Baal era o deus da vida e da fertilidade. Por isso, essa seca representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Então, no caso, quando Elias ele profetizou, ele fez um afronte a Acabe. E no final, como todos conhecem a história, Elias provou que Deus é o Senhor e não há outro. Estou dizendo, a mesma coisa dizer: Baal, você pode ter nome que é Deus da vida e Deus da fertilidade. Mas quem tem o controle é o meu Deus, que é o Todo-Poderoso. Quem responde com Exatamente. fogo é somente Ele. Glória a Deus. Aleluia. Leu 3.2. A resposta divina em meio à fé. Em meio às adversidades da vida, devemos confiar em Deus com todas as nossas forças. O profeta Elias nos faz ver que confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode fazer. É o que a gente já falou aqui. Elias somente confiou e entendeu que Deus estava com ele e que Deus respondeu. Então, o segredo de tudo isso, além de ter ousadia, é confiar.
Porque a confiança em Deus nos traz força, nos traz verdade para que aquilo venha acontecer. Então, você tendo confiança no Senhor, pode ter certeza, aquilo que você pede, você irá receber. E só reforçando, lendo novamente, o profeta Elias nos faz ver que confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode fazer. É o mesmo Deus da visão, é o mesmo Deus que ordena e é o mesmo Deus que dá a provisão. Então, precisamos apenas confiar no Senhor. Fazendo esse ato de fé, a vitória é certa. E não é apenas confiar quando tudo está bem. Porque se eu confiar quando tudo está dando bem, quando eu olho minha conta bancária e vejo números e números e números, não 0, 0 e 0, é muito fácil. Eu confiar em Deus quando estou com o carro do ano, a moto do ano, isso é muito fácil. Mas o confiar em Deus é quando nós olhamos a nossa realidade e vê tudo cair ao nosso redor. É a mesma coisa quando os discípulos estão no barco, em meio a uma tempestade. Jesus está no barco, mas o medo é tão grande que faz esse confiar em Deus sumir. E quando Jesus acorda e levanta e repreende o vento e olha para eles, homens de pequena fé, é mesmo que Jesus está dizendo, aprenda a confiar em mim. Porque mesmo quando a tempestade estiver grande, eu estou no barco, e no tempo certo, no meu tempo, eu irei levantar e acalmar toda a tempestade. E também é importante dizer que antes do fogo cair, houve conserto. Isso aqui chama muito a minha atenção. Eu até já preguei sobre isso. Que antes de cair fogo do Senhor, ou ter resposta, tem que haver algum conserto da nossa parte. Eu não sei se é o altar, o coração, mas Elias restaurou o altar do Senhor. E acredito que o povo, vendo aquela atitude, eles ficaram imaginados pensando, nossa, ele não vai somente orar, ele vai restaurar aquilo que estava quebrado. E talvez nas nossas vidas esteja alguma coisa quebrada, que nós precisamos de restauração. Então, antes de o Senhor responder, restaure a tua vida. Restaure. 3.3. Altar restaurado, glória de Deus e abundante chuva. Depois de mostrar o seu grande poder diante de todos, e Elias acabar com todos os profetas idólatras, o Senhor ainda tinha mais bênçãos a oferecer. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Falar sobre altar é bastante dolorido, né? Porque é confronto, bem verdade, isso é confronto. Porque nós queremos ver fogo, queremos ver glória, mas quando fala de restaurar o próprio altar, é um grande confronto. Porque é onde nós paramos e olhamos para nós mesmos e diz, será se eu orar a Deus, Ele me responde? A questão não é essa, a questão é, será que meu altar está consertado para mim clamar a Deus? Porque muitas das vezes a gente pergunta, por que Deus não me responde? Eu estou orando, e por que Deus não me responde? Pare um pouco e olhe para si mesmo. Vê se você, o altar vivo de Deus, está totalmente reparado. Aí depois sim, volte, que eu tenho certeza que o fogo irá cair sobre você. Depois de ter restaurado e ter caído o fogo do céu, a Bíblia vai dizer que houve abundante. Disse assim, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque haverá abundante chuva. Ou seja, Elias tinha pedido para cessar a chuva, e depois que o Senhor responde, o Senhor ainda vai mandar mais provisões. O Senhor ainda vai derramar chuva. Então, o Senhor não respondeu só com fogo, Ele respondeu com chuva também. Não virá só uma provisão, virá muitas provisões de Deus na tua vida, porque você conseguiu reparar o que estava quebrado. E outra questão aqui já entra como um raio Carmelo já. Quando Elias, ele fala para Acabe que come e bebe, que vai vir uma abundante chuva, quando ele ouve os barulhos, ele pede para o menino ir ver, e o que o menino vê? Ele vê uma tempestade se aproximando? O que o menino vê? Vocês lembram? Uma mão. E o certo, quando nós olhamos que vai cair uma tempestade, o tempo se fecha, fica escuro, relâmpagos. Mas quando ele olha e vê apenas uma pequena mão, poderia mais uma vez se abalar. Mas não,
mas é que para Deus mandar uma grande chuva, Ele não precisa usar uma grande nuvem. Deus é tão poderoso que apenas com pequenas coisas, Ele pode se tornar grandes coisas. Então, esse é o nosso ensinamento para você. Espero que essa palavra não só entre no seu ouvido e saia do outro, mas que seja guardada no seu coração e que você venha ter essa fé em Deus, que em meio à crise nós possamos se levantar como profeta e profetizar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu vou só ler a conclusão aqui. Vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que, de fato, o Senhor é Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Então, o segredo é confiar no Senhor, ter ousadia como o profeta Elias teve e acreditar que, em meio a tantas coisas, o Senhor ainda responde com fogo, com chuva e com provisão. Amém? Vamos orar? Agradecimento a Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por mais esta aula e por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de não só falar do teu amor, mas como sentir a tua palavra queimando dentro de nós. Que essa palavra, Senhor, não só seja guardada apenas em uma gravação, mas que seja guardada em nossos corações. Que em meio a tempos difíceis, em meio a tempos de crise, nós possamos ter a fé e a consciência que o Senhor está no controle de todas as coisas. E quando nós olhamos para a nossa realidade e vemos tudo difícil, nós viemos se levantar como profeta do Senhor e profetizar que o Senhor é o Deus que ainda muda a realidade. Então, no nome de Jesus, Pai, eu peço por cada pessoa que neste momento está assistindo essa gravação, que o Senhor o tome, Pai, e que o Senhor mude a visão, o modo de pensar, que retire todo o medo, Pai, e preencha com fé, com amor e com esperança, e com a certeza que o Senhor é o Deus que cuida das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.